Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assina hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. E vamos ao Esplendor e a Infâmia com Pedro Jorge Castro, diretor adjunto do Observador. Mais uma edição. Bem-vindo, Pedro. Olá. Olaré, deixa-me adivinhar. Hoje Olaré. vamos ter... Olaré. Hoje vamos ter presidenciais ou greve geral. Não gostas de Olaré? Gosto muito de Estás Olaré. a ver? Sim, fiquei surpreendido por esse Olaré. É giro, Olaré. É. Dizem que o dia está nos detalhes, às vezes o Esplendor e a Infâmia também. Vamos então ao Esplendor. Já que falamos de detalhes, Pedro, que detalhes temos esplendorosos desta semana? Então, vou começar pela assertividade dos debates. Não confundir com agressividade. Tivemos os dois mais recentes debates, portanto, foram entre Marcos Mendes e Coutinho de Figueiredo, e também entre Seguro e Gouveia Melo. E eu gostava de destacar o início ao ataque em ambos os debates e a forma diferente como eles decorreram a seguir. No caso de Marcos Mendes, desferiu um ataque logo no início, do qual Coutinho de Figueiredo não mais conseguiu levantar. No caso de Seguro e Gouveia Melo, foi ao contrário. Gouveia Melo, de facto, começou o ataque e não estaria à espera da forma como António José Seguro respondeu, e, aliás, muito pouca gente, se calhar, estaria em todo o debate, não deixar passar nada, pronto, isto mostra também que todos estes candidatos estão a fazer pela vida e, portanto, não estão a desperdiçar nenhum destes momentos perante tanta audiência para sobressaírem, e, portanto, é natural que, com o passar do tempo, vejamos cada vez mais momentos destes. Então, e os outros 4 candidatos? André Ventura e os 3 da esquerda? Sim, olha, bem perguntado. Os 3 pequenitos da esquerda, somados, portanto, António Filipe, Catarina Martins e Jorge Pinto, segundo o nosso radar das sondagens, eles têm 10%. Isto é menos do que qualquer um dos outros 8 candidatos, dos outros 5 candidatos individualmente, o que vai fazer com que seja colocado com cada vez maior insistência o dilema sobre se devem ou não devem desistir a favor de António José Seguro. Essa é uma questão importante nesta altura, por causa do voto útil. E, no fundo, Pedro, quais são os prós e contras de tudo isto? Sim, olha, então, para começar, há aqui a questão da credibilidade e da representação dos partidos, não é? Portanto, a credibilidade, porque todos eles têm dito e insistido que não vão desistir a favor de António José Seguro, e, portanto, será sempre difícil fazerem esta pirueta depois, afinal, darem o dito por não dito, não é? Isto pode pôr em causa a palavra dos próprios, a posição em futuras eleições, e, portanto, isso é algo que tem que ter em conta. E depois também, na verdade, são partidos que estão em queda, portanto, sobretudo o Bloco de Esquerda e o PCP. No caso do LIVRE não é bem isto, até tem crescido, mas eles estão a representar os partidos e se tiverem, se não se chegarem à frente, se não chegarem ao fim, no fundo, não estão a contribuir para a continuidade deste espaço partidário que representam. Por outro lado, se eles decidirem abdicar a favor de António José Seguro, para já há uma questão que é poderem fazê-lo individualmente ou juntos, não é? Se algum decidir avançar para isto individualmente, os outros dois capitalizam, não é? Imaginemos que António Filipe for o único a ficar sozinho contra António José Seguro, vai herdar alguns votos de Catarina Martins e de Jorge Pinto, de eleitores que não se revêem no espaço de António José Seguro. Se os 3 em conjunto decidirem, também é uma jogada de risco, na verdade, pronto, significa que estão a tentar mostrar que servem para alguma coisa nestas eleições, mas mesmo assim há o risco de os 3 se juntarem, declararem o apoio a António José Seguro e fazerem depois todos a triste figura de mesmo assim não conseguirem passar a uma segunda volta, o que seria catastrófico para a esquerda em geral. Portanto, neste momento, nós vamos, se formos ser pragmáticos e generosos, não é? Já a contar com empates técnicos e surpresas, há, na melhor das hipóteses, uns 5 candidatos com hipóteses matemáticas,
Estou aqui a incluir Cotrim, porque tem dado aqui sondagem acima, sondagem abaixo. Mas pronto, é obviamente aquele que tem a posição mais difícil. Mas são candidatos, apesar de tudo, que têm uma situação diferente dos outros três, sobretudo destes três mais pequenos da esquerda, que têm aqui este dilema que vão enfrentar e que vamos todos acompanhar com muita curiosidade. Há uma grande incerteza sobre quem passa a segunda volta, mas gostavas aqui de fazer um exercício sobre a vida dos 8 candidatos depois da derrota. Conta-nos lá quem é que pode ter uma vida esplendorosa, mesmo que perca as eleições. Olha, na verdade todos, não é? Esta vida é mais do que política e, portanto, é preciso saber perder. Mas pronto, o primeiro, claramente, é André Ventura, não é? Catarina Martins diz que até o Rato Mica lhe ganha na segunda volta. Eu não tenho a certeza de que Catarina Martins ganhasse numa segunda volta a André Ventura. Pronto, tenho a certeza de que esse cenário não vai existir, não se vai colocar, portanto, não teremos de passar por isso. Mas não sei qual dos dois tem uma maior taxa de rejeição neste momento, portanto, se é o Bloco de Esquerda, se é André Ventura. Mas sei que Ventura sai sempre a ganhar, não é? Portanto, desde que ele tenha aí mais de 16% a 7%, um resultado que se aproxime das legislativas, ele, aliás, nem precisa de tanto, não é? Portanto, já sabe que ele não está a contar ganhar estas eleições. É só mais uma corrida no seu campeonato, portanto, para manter tempo de exposição, não é? Mantendo-se como líder da oposição, ele vai convertendo eleitores em cada corrida, é aquilo que nós temos visto de cada vez que ele se candidata, seja a que eleições forem, e portanto aqui provavelmente não será diferente, apesar de toda a gente saber que ele não está nisto para ganhar esta eleição em concreto. Portanto, ele vai estar a pensar sempre nas próximas legislativas e em todas as outras que seguirem até conseguir chegar mais perto de tomar o poder. O segundo futuro político mais esplendoroso, curiosamente, até é para o último classificado nas sondagens, que é Jorge Pinto. Se ele gerir bem este eventual processo de desistência, ou se conseguir ficar ali acima dos 4%, não precisa de fazer muito mais para passar a ser uma das pessoas mais conhecidas do LIVRE. Isso ele já conseguiu só com esta presença nos debates. Também não é difícil, o LIVRE, não é, ninguém consegue dizer, a maior parte das pessoas nem sequer sabe o nome da co-líder do LIVRE, quanto mais de outros elementos. Pronto, tem 2 ou 3 deputados, cujo nome vamos conhecendo, mas passa a ser um candidato natural à sucessão de Rui Tavares, num dia em que ele se canse da política e decide ir escrever livros de história, por exemplo. Depois temos os eurodeputados, não é? Portanto, Cotrim e Catarina Martins, se eles tiverem resultados dignos, não muito abaixo do que tiveram nas europeias, voltam para Bruxelas e Estrasburgo e mantêm-se como reservas e senadores dos seus partidos. Se descerem muitas votações, já perdem este espaço no futuro e, portanto, basicamente gastaram aqui uma bala para nada. Faltam os 4 candidatos mais velhos, o que os espera em caso de derrota? Sim, então, António Filipe passa a senador do PCP, o que equivale à mesma irrelevância de tantos candidatos presidenciais comunistas, de quem nem nos lembramos do nome. Mas pronto, sempre lembra um bocado daquela imagem que tinha das polémicas no Twitter, não é? Que teve uma fase um bocadinho agressiva, voltou a ser levado a sério, tido como um tipo simpático, apesar de ser comunista, o que não é pouco. Seguro vai seguramente continuar a andar por aí, eu acho que pronto, se calhar passará ou recuperará o seu espaço de comentário regular numa televisão, enfim, não é uma má vida. Uma eventual derrota será mais dura para Marcos Mendes e Gouveia Melo. Gouveia Melo porque começou muito lá em cima, portanto era dado quase como imbatível, não é? Ele chegou a ter números nas sondagens avassaladores e à medida que foi falando tem vindo a perder e está nesta posição neste momento absolutamente embaraçosa, não é? Para quem começou tão de cima, não é? Na verdade, quanto mais as pessoas o conhecem, menos manifestam disponibilidade para votar nele. Portanto, arrisca-se a sair disto como uma espécie de flop. Mesmo assim, pronto, se ele tiver estes 18, 19%, reservará sempre algum capital, será ouvido em questões de defesa, enfim, ficará aí como reserva, não para outros processos de vacinação, que esperemos que não sejam precisos, mas para ser ouvido, sobretudo nestas questões militares. Será disputado o seu apoio em algumas questões fraturantes que surjam e quereremos ouvi-lo seguramente antes de entrar numa guerra. Marcos Mendes será, se tiver uma derrota, se sair disto perdendo, será provavelmente o caso mais doloroso em termos pessoais, porque ele é provavelmente aquele que quer há mais tempo ser Presidente da República. É quase como se andasse a preparar-se para este momento desde miúdo. E, tendo em conta a idade, eu acho que ele não volta a ter outra janela para isto. Vamos agora à infâmia.
Depois de olharmos para o esplendor, vamos olhar para a infâmia. E na infâmia, Pedro, queres falar sobre a greve geral de amanhã? Sim, na verdade é sobre 2 detalhes presentes em quase todas as greves. Então, um é a guerra de números, não é? Já estamos habituados a ver os sindicatos falarem em 80% e 90% de adesão à greve e os governos a contraporem com 18% ou 19%. Temos, aliás, um artigo da Marina Ferreira, aqui no site do Observador, sobre os bastidores de 4 greves gerais, com 2 sindicalistas a contar como é que se fazia esta guerra dos números. Diz o José Abrão da FESAP. Sempre contabilizámos as escolas que fechavam, as consultas que não se faziam, as conservatórias e as repartições de finanças que fechavam. Portanto, por causa disso é que falávamos em percentagens de 85% ou 90%. Portanto, quem acha que os sindicatos, quando dão números destes, estão a contabilizar as pessoas que de facto aderiram à greve, não estão. Portanto, os sindicatos estão a apontar para um número mais alto possível, contando que toda a gente que estava nesse serviço fez greve, o que não é necessariamente verdade. Depois o João Proença até diz que, portanto, é secretário-geral da UGT, até diz que se os trabalhadores não comparecerem ao posto de trabalho, mas não avisarem expressamente que estão a fazer greve, então não são contabilizados. Portanto, com base neste critério, os números seriam sempre muito reduzidos, diz ele, já que não é obrigação do trabalhador comunicar que está a fazer greve no próprio dia. Ora, está aqui de facto uma explicação então para a guerra habitual que nós vemos, e mostra que a guerra de números é inútil, não é? E, na verdade, está a ser propagada informação falsa de parte a parte. Nem os números baixos do governo normalmente serão tão baixos assim, porque há muita gente, baseiam-se em muita gente que ainda não comunicou que aderiu à greve, nem os números altos dos sindicatos, como se vê, correspondem à realidade, porque estão a maximizar, não é? E a contar como grevistas todos os funcionários de todos os serviços que não abriram por ter sido inviabilizada a sua abertura. O outro detalhe de infâmia relacionado com as greves e com estas situações é a coação de parte a parte. Não é? Nós já vimos várias vezes imagens do confronto entre os piquetes da greve, não é? E os líderes dos piquetes da greve e os fura-greves, que também é uma expressão indigna, não é? Portanto, as coisas horríveis que dizem às pessoas que decidem ir trabalhar, e também já vimos vários relatos de empresas que pressionam os trabalhadores a não aderirem às greves. Pronto, pode ser que amanhã seja diferente. Vamos até ao baú. E nem de propósito, Pedro, recordas a primeira greve geral em democracia? Bem-vindos a 1982, então era Francisco Pinto Balsemão primeiro-ministro, e levou logo com 2 greves gerais, portanto as primeiras 2 greves gerais depois do 25 de Abril, foram apenas convocadas pela CGTP, isto em fevereiro e maio de 82. Histórias curiosas contadas por Pinto Balsemão nas suas memórias, mas também pelo jornalista Joaquim Vieira, na biografia que fez do antigo primeiro-ministro, que morreu recentemente, como sabemos. Então, Balsemão deu boleia no carro do primeiro-ministro a trabalhadores que iam para o trabalho e pediram boleia na Marginal, portanto de Cascais para Lisboa. Isto é bastante inusitado. Na primeira dessas greves, segundo o João Salgueiro, houve um inesperado corte de energia elétrica na presidência do Conselho de Ministros e os funcionários de gabinetes tiveram de se mudar para São Bento. E Ângelo Correia, que era Ministro da Administração Interna, segundo António Capucho, que também pertencia a este governo, distribuiu pistolas aos outros ministros, dizendo: és membro do governo, tens de andar armado. Bom, cenas que creio que felizmente não se irão verificar amanhã, esperemos que não haja. Já estou a ver Leitão Amar Goldra na conferência de imprensa a apontar os números. Acho que estaremos longe disso. Mas vamos ver, cá estaremos para comentar isto na próxima semana. O Pedro Jorge Castro vai regressar na próxima semana com o Esplendor e Infâmia.